Muito boa noite, amigos da Conecta Mais Web TV. Está entrando no seu computador, na sua televisão, no seu celular, igual ao coronavírus, o Ora Bolas desta terça-feira. Hoje é dia 17 de março, né? Estamos chegando até vocês graças ao incentivo, ao apoio cultural de Pastel do Antonioli, o melhor pastel da cidade, né, Maicon? A Una Idiomas e Intercâmbio, viva o mundo de outra forma. Posto Rota, o atendimento que você merece. O Gin Sushi Bar e Delivery, o buffet de sushi mais completo da região. Tem até peixe cru, né, Maicon? Você acredita? E o Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Super Cassol, vamos botar aqui, ó. Olha só o que nos mandou aqui, ó. Um Super brindezinho. Cassol, fiquem ligados que hoje tem uma super promoção no final. Hoje é dia de promoção, hein? Não, agora Esse carinha foi... Vai ter um sorteio no final aí do programa, É. R$100 em compras. Um vale compra R$100 um Super Cassol para quem responder a nossa Esse carinha foi dado pergunta. pelo Daniel Barbizano. Quem estiver assistindo pelo Facebook, então, É, o Dani depois vai ter um sorteio Gigante. de R$100 em compras lá no mercado. Tá? É, e o carrinho de compras que pertence ao Dani Gigante, né? Daniel É, Tayaroc, nosso amigo entrevistado, né? O Lucas olhou pros bombons. Né? Óbvio, né? Eu Já também tá tô olhando. fascinado. Eu tô Como olhando é esses que é bombons. o plural? Bombons? Bombons? Bombons, é. O Gustavo tá meio pálido, cara. O que tá achando? Eu tô meio suando, tossindo e não sei, cara, falta de ar, alguma coisa assim. Tá meio estranho hoje. É, ao meu lado esquerdo, direita do vídeo, pode abrir a câmera. Ali, tá aqui, ó. Eduardo Cola, já recuperado da quarentena. Oh, não, tô bem. Maicon Del Sávio, o indestrutível, né? Boa Que noite. pratica esportes, tem uma vida saudável, não bebe, não isso aí. fuma, não E aí, fornica. Né? Ó, que a Suzy tá assistindo o programa, hein? Eu sei, por isso que eu deixei Ela vai com ela. confirmar Ela isso. vai confirmar, ela vai confirmar. Lucas Del Sávio, Boa noite. né? E Daniel Endresdurli, o pai do Joaquim. Joaquim já tá assistindo Hora Bolas, né? Já. Ainda bem. Ainda bem. Já sabe ligar com o Ele computador. fez já um Só tem que comentário botar aqui. o galinha pintadinha no fundo, assim, pra ele Ah, sim, saber. sim, normal. Tá, eu sei. Ele até comentou já que... Comentou já? Bom, que legal. Piazada hoje tá impossível. E hoje vamos conversar sobre um assunto importante, seríssimo, né? Mas com aquele toque, né, que o Hora Bolas dá, transformar um assunto sério numa coisa mais descontraída e sem esquecer da importância que tem. Está provocando um frisson, um estresse, uma Pânico. pandemia, né? Uma pandemia porque já se espalhou por quase todo o planeta, né? E vai falar conosco sobre o assunto o doutor Guilherme Savares Schossler. Aplausos. Tem que botar aquelas claques que tinha nos programas mesmo, né? Aplausos, aplausos. Pra todo Bastante, mundo tu aplaude. viu ali, meu? Ah, é mesmo? Claro, olha ali. Mas ó. aí tem cartolina, né? Por isso que tem que acender. É Savares ou Savaris? É, Savares. Savares. Savares Uns Schossler. falam Savaris, É. outros Savares. É que nem bodanese, quando enriquece vira bodanese. Mas eu sou bodanese ainda, entendeu? Doutor Guilherme, sua formação, medicina? Médico, né, Gê- formado em Santa Maria Hum, e atua na área clínica. Aqui na cidade de Nova Prata já tem uns 12 anos, mais ou menos. É, 11 para 12. 12 anos? É, Mas acho que- formou com quanto? Com 19? Não, eu tô com 39 agora já. Né? Acho que eu me formei com 26 anos, aí fiz a residência, mais algumas coisas, aí vim pra cá direto. Uhum. Depois de... As mais algumas coisas foi festa junto. aí, E alguma curso residência, e- né? Curso, É, né? e aí depois vim pra cá, na verdade, no início tinha até uma ideia de sair, fazer mais alguma outra especialização, mas na época tava faltando alguém pra atuar na área clínica, acabei ficando e E gostou da cidade? bem, adorei, na verdade. Tô aqui Tá. já integrado na cidade e gosto muito. E Já então virei você um está há pratense, 12 anos, assim, já está Natural naturalizado, da né? onde? Santo Ângelo. Santo Ângelo. Santo Ângelo, Fronteira. estudado em Santa Maria, na Universidade Federal. É. Ah, bacana. Mas Santo Ângelo quase todo mundo ia, né? Na época que tinha Sim, poucas Mais faculdades, próxima, né? drenava quase tudo pra Santa Mas Maria. é aquela passo. oração Santo Ângelo do Senhor, meu zeloso guardador. Ele falou médico de lá. E de lá, Que o Santo- pessoal de tá lá foi puxando pra Santa bastante essa Maria, rede mãe de Deus. ultimamente, né? Foi De lá foi fundada pra lá. Santa Maria, Mãe de Deus. Exatamente, Vai- seguindo a sequência. cara. Agora estamos no Pai O senhor é Nosso aqui, né? católico? Por causa da cruz alta, né? Já Católico. pega Ah, tudo. tá, católico. E o senhor já presenciou outra... Mesma coisa, tá havendo uma pandemia, tá? Vão ter que fechar o bar do pano ou não precisa? Aí, A prefeitura já falou alguma a coisa? recomendação geral aí é que não tem aglomerações de pessoas, né? Sim. Então, acho que daqui um pouco, não especificamente algum outro, mas acho que é a única forma de tu conter é evitando.
E para evitar uma aglomeração tem que evitar a festa, não adianta, né? Mas quais são os primeiros lugares assim que devem ser... Na verdade, a doença iniciou na China num mercado público. É assim que ao menos está divulgada. Que teria sido... O vírus teria sofrido uma mutação. Ele já existe há muitos anos. É a gripe que vai mudando, todo vírus né? muda, né? E aí alguém andou ingerindo um morcego, um bicho silvestre. Não foi Ozzy, né? Eu ia te perguntar, Ozzy doutor. Não sabemos ainda, né? Vamos ter que fazer um teste. Eu ia te perguntar, doutor, se esse vírus talvez possa ter vindo dessa famosa sopa de morcego aí que virou fama lá na China. Falam é assim, porque aí na verdade o paciente que contaminou, depois na China inicialmente não se tem ideia de aglomerações, naquele mercado público lá, a informação que se tem parece que foi todo mundo, não escapou ninguém. E inicialmente aonde o paciente foi cruzando hospitais, todos os profissionais da saúde, inclusive o primeiro médico que atendeu ainda era um paciente que um cara tinha comorbidades, acabou morrendo. Porque os caras comem rato vivo. Não, mas E outra, aí o espaço, né, Dani? Tem que dizer pro pessoal assim, vai comer morcego, lava bem, põe um pouquinho na quinta, né, o morcego. Limpa as asas bem. E cozinhar bem, né? Mas Porque é, O cara tá na China, né? No espaço que a gente tá em 5, eles estão em 50. Sim, exato. E qual é a diferença entre epidemia, pandemia e vendemia? A pandemia, na verdade, toda epidemia é quando tu tem um número crescente de casos novos. Né? Tem uma doença, quando ela é endêmica, é que ela se mantém numa porcentagem ao longo dos anos. Quando ela forma uma epidemia, tu tem novos casos surgindo. Pandemia eles usam para divulgar quando a doença atinge proporções mundiais praticamente, ou grandes regiões. O coronavírus ele tem uma capacidade de transmissão muito rápida. O que assusta é isso, na verdade, porque assim, independente da porcentagem que ele tenha de mortalidade, tu tem uma contaminação muito rápida. Então, existem outras epidemias e pandemias que matam muito mais. Ebola, entre outras, só que eles ficam restritos a um local. Então, tu tem lá uma mortalidade de 20%, 30% e 1.000 pessoas infectadas. Sim, não tem essa facilidade de contaminação. O problema do coronavírus é que ele pode atingir rapidamente bilhões de pessoas. Sim, com a velocidade das comunicações e da por mais facilidade que de viagem seja uma hoje, mortalidade baixa, o número absoluto de pessoas contaminadas é muito grande. O que preocupa é isso. A quantidade de pessoas que serão atingidas e dentro dessa quantidade de pessoas, quantas que serão do grupo de risco. Aí, por mais que tu tenha uma mortalidade baixa no geral, se tu tiver uma grande quantidade de pessoas infectadas, o número absoluto de óbitos é grande. Veranópolis, que é a capital... agora isso. Lá tem que cuidar mais. Tem que chegar a botar uma barreira nas exemplo fronteiras maior é a altas Itália, ali, né? A Itália, o que aconteceu com a Itália? Nós no Brasil estamos tendo uma grande oportunidade de poder atuar no coronavírus já tendo conhecimento de muita coisa. Claro. A Itália no início, como na China, uma Desdenhou. gripe, não levou tão a sério. Mas se tu for pensar, é difícil tu controlar. Porque pensa, chegou os primeiros casos, sem tu ter conhecimento da doença, eles já espalharam. Sim. Aí, esse é um tipo de doença que se tu esperar acontecer os casos, depois fica difícil. Será que não é porque eles bestemam demais lá? Aí... Falam cuspindo, né? São teimosos, né? São teimosos. Estão deixando de amigo. E a Itália, ela tem uma população idosa, como toda a Europa, muito grande. Claro. Então, claro que o normal do idoso, quando ele adoece de qualquer pneumonia, de qualquer doença respiratória, a mortalidade no idoso é alta. Né? Só que agora surgiu mais uma. Aí tu já tem as pneumonias normais, tu já tem o H1N1 que segue, que inclusive foi a outra epidemia, a última que a gente teve. 2009, né? Pandemia. 2009. Eu tinha recém chegado aqui na Nova Prata e foi bem no auge que surgiu. O H1N1, assim, aqui na região, contaminou muita gente. Ele chegou de uma forma meio que... Não foi assim, tipo, 3 meses na China, depois alguns anos, alguns Chegou meses. na hora, Ele né? já chegou junto aqui. E aí tu vê, tivemos vários óbitos, várias mortes, muita gente contaminada, as UTIs lotadas também. Só que a velocidade de transmissão dele provavelmente é menor do que o coronavírus. Então a chance do coronavírus causar um estrago bem maior. E crianças bem até 8, evidente. 9 anos tá tranquilo, né? Eu acho assim que, eu não diria tranquilo, eu acho que não tem nenhuma faixa etária tranquilo. Mas se tu trabalhar com estatística, sim. Não tem nenhum dado de mortalidade de crianças até 1 ano,
Depois vai aparecendo 0,1%, Sim. 0,2% e tal. Tá. Passando dos 60 anos, vai aumentando muito a mortalidade. Só que também aumenta as comorbidades. Então, assim, se tu tiver um jovem lá, 20 anos, toma medicação para doença reumática, HIV, diabético, fumante, ele é um paciente de alto risco também. Qual o nível de imunidade para a pessoa não ser contagiada por coronavírus? Essa é uma pergunta boa. Todo mundo pergunta como é que tu faz para ver a imunidade, né? A imunidade é uma coisa que a gente não consegue medir num valor absoluto em ninguém. Tipo, quanto de imunidade eu tenho? A imunidade é o quê? Dormir bem, acordar bem, exercício, água. Certo. Hidratação, né? Que é uma coisa que boa a pessoa alimentação, o que tu fez no teu histórico pregresso, o nível de estresse influencia muito, porque sobe o cortisol, o cara não dorme bem, não tem sossego, o corpo não baixa o nível de adrenalina, fica sempre desgastado. A imunidade, na verdade, é o que a gente faz e o nosso dia a dia. Sim. Claro que tem algumas coisas que afetam a imunidade. Aí entra o quê? Diabéticos, a própria diabetes. Hipertensão também. E tem um fator genético, né? Tem gente que naturalmente não tem uma imunidade boa, né? Tudo soma, tudo inclui, né? Tudo que envolve hereditariedade, história pregressa, história familiar, o ambiente que tu vive. Sedentarismo é muito importante. Pacientes sedentários, acima do peso, morrem muito mais de qualquer doença. O Dani não para de me olhar. É difícil, né? Mas seria um bom momento para os fumantes parar de fumar. Acho que é a chance, né? Até porque eu vi que mesmo que haja sobrevivência, né? O coronavírus provoca uma sequela pulmonar, né? Limita a capacidade do pulmão, né? Para o futuro. O grande problema do corona... Vocês lembram que teve aquele desastre lá na Boate Kiss, né? Sim. Teve gente... O que acontece é mais ou menos parecido com essas doenças que afetam o parênquima pulmonar. Tinha gente lá que nem dentro da boate estava, que eles ficaram ali na porta, quebrando a parede. E afetou. Sim. E essas pessoas respiraram aquele ar, mas na hora ali não aconteceu nada. 3, 4 dias depois começaram a ter falta de ar. É que nem ir para Chernobyl. E muito daqueles pacientes, muitos acabaram morrendo. Disso Porque o processo inflamatório, quando ele atinge a via aérea inferior, que é quando essas viroses se tornam perigosas, ele invade o parênquima pulmonar, ele não fica nos alvéolos. Não é aquela pneumonia cheia de catarro. Que é seca, né? É, que os antigos vovôs dizem que amadureceu, né? Era o garrotilho. O catarro maduro, né? Não é assim, ela vai causar tosse seca, muita febre e dor para ventilar. Porque daí quando o pulmão abre para ventilar, ele É da pleura, eu me lembro do colégio. E aí isso aí gera uma Um fibrose abraço pra depois. pleura, amiga do... Pleura. não é pleura. Mulher do Carlos Caco, Zancan, isso. E aí depois de um processo inflamatório desse, se o paciente permanecer entubado em ventilação mecânica muito tempo, vai ficar uma fibrose, e aquela área de fibrose, que é uma cicatriz, né? Todo processo inflamatório gera uma cicatriz. Nesse local ali, provavelmente vai ficar sequelas. E aí, não vai ter uma eficiência. se o cara já era fumante, ele já tem uma boa parte do pulmão sequela. Então, tu vai somando as coisas, né? O paciente DPOC, que a gente chama, que é um paciente que fumou por muitos anos, ele já tem boa parte do pulmão comprometida. Então, ele usa uma parte restante, porque a maior parte das pessoas usam só a metade de baixo do pulmão para ventilar. E a outra parte é usada num exercício, como reserva. O DPOC, que é aquele fumante crônico, ele já vive na parte de cima. A de baixo já foi. Então, ele vai pegar uma infecção aonde? No que sobrou. Aí não sobra... Não sobra mais. Pulmão. Cristaliza o pulmão e deu, né? O grande problema da pneumonia por coronavírus é que ela é difusa e multilobular. O pulmão, ele é separado em lobos, né? Que são separados por quê? Para conter um processo. Digamos que pegou uma infecção no lobo inferior. Se ela ficar limitada ao lobo inferior, naturalmente o corpo protege os demais lobos para manter o paciente ventilando. O coronavírus, como outras viroses fazem também, ele acomete vários lobos. Então, o paciente tem um comprometimento difuso, por isso que 15% até 20% dos pacientes acabam hospitalizados e destes, 5% mais ou menos acabam na UTI. Esse é o problema, porque tu precisar de UTI com uma doença que tem uma evolução lenta, por exemplo, não Fica é lá um monte no quarto. Exatamente, não é uma ida para UTI de 2, 3 dias e voltar, como muitas vezes num acidente ou num AVC. Os pacientes ficam semanas lá muitas vezes, e aí tu tem ali... A quantidade de vagas também? São 23 mil leitos, eu acho que de UTI do SUS no falar. país. Naturalmente lotados, tá?
A gente não tem leito sobrando, a gente fica às vezes 3 dias com os pacientes entubados na emergência esperando um leito. Vai ter que escolher. Aí, tem aquele comentário, né? A né? Itália está selecionando, maiores de 80 anos estão sendo Exato, dispensados. porque né? vão morrer provavelmente. Então, tu tem ali 2 pacientes. Cara, é horrível isso. Imagina, tu tem a família das duas ali. Ninguém quer saber se o teu pai tem 80 anos e se o do outro tem 79. Tu quer que o teu pai vá para UTI, o outro vai querer que ele vá. Ah, claro. Ninguém entende dessa forma e dá para entender isso, né? Aí tu tem que optar, tem que criar critérios estabelecidos e seguir a risca aquilo. Para, digamos assim, justificar numa norma, né? Para todo nosso meio responsabilidade, mas com certeza vai ser necessário escolher leitos, se ocorrer, porque se a gente já naturalmente, com o que já temos de problemas, que entra H1N1, o Brasil não controla nem a dengue, né? Sim. E o cara já tá com H1N1 e ainda pega a dengue. É por isso que eles vão antecipar a vacina, porque se adquirir os 2 vírus, aí vai ficar bem difícil. Eu ia dizer a questão da vacina, quem fez a vacina da gripe aqui, altera alguma coisa, fica imune? Vai ter a vacina agora. Vai antecipar bastante, É válido todo mundo fazer. Com certeza. A gente sabe que tem várias correntes aí, muitas pessoas falando coisas erradas sobre vacina, né? A vacina, na maioria das vezes, como é que ela funciona? Tu vai injetar um hospedeiro inativado ou uma parte dele. O sistema imunológico vai detectar aquele germe que tu colocou e ele vai produzir imunidade. Vai te deixar protegido para quando tu tiver contato com aquele vírus ou bactéria, teu sistema imunológico já esteja preparado. Isso é vacina. Só que a vacina tem que ser feita com tempo antes, porque tu demora ali em torno de 30 dias para ficar vacina é o treino do organismo para combater a doença. Exatamente, não é um tratamento, Nesta lacuna aí, por exemplo, agora, que a gente daqui a pouco vai estourar alguma coisa, pode ser um problema fazer a vacina agora ou não deve ser feita a vacina agora? A vacina sempre deve ser feita, sempre. Sempre que tiver campanha de vacinação, deve vacinar. E o que acontece? A gente tem muitos pacientes que desenvolvem uma imunidade muito exacerbada. O carinha vai lá, faz a vacina e aí desenvolve tosse, catarro. Fica gripado. Produz sintomas de gripe. Mas na verdade, que tem esse tempo também, os sintomas dessas viroses, a maioria deles são causados pelo teu sistema imunológico. O escarro, o catarro, a febre, é sistema imunológico funcionando. Então, aquele paciente que desenvolveu febre, alguma reaçãozinha... Tá tendo reação. É sinal que ele desenvolveu uma reação imunológica. Tá então, no combate. Pode confundir um pouco agora. Por exemplo, vai vacinar todo mundo em massa. Muitas pessoas vão apresentar febre, dor no corpo, depois da vacina. Aí a gente vai ter que pensar na parte epidemiológica, né? Então tá. Psicológica também, né? Porque o cara começa a ter os sintomas medo, ainda mais nesse momento. O pessoal automedica também, né? Tem essa questão. Um abraço para nossa audiência que tá hoje tá ótima audiência. Participem das nossas lives, Facebook, Instagram, o site conectamais.com.br, né? Esse programa amanhã será reprisado ao 12:30 e depois vai ficar no YouTube, né? Para quem não conseguiu assistir na sua integralidade. Doutor, falando de imunidade parlamentar protege contra o... Eu acho que ajuda a combater, né? Eu acho que seria uma boa ideia, né? Eu tinha uma esperança, né? Podia imunizar todo mundo lá. E, Gugu, já abordando esse tema aí depois? Os chefes estão... Não, deixa eu só falar mais uma coisa, Gustavo. No final do programa vai ter uma promoção do Cassol aí, para quem está assistindo pelo Facebook. Nós vamos fazer uma pergunta... E quem acertar vai ganhar Descubra a cura R$100 do coronavírus. em compras no mercado. No mercado do Leilson Cassol. Descubra dê o nome do chinês que foi a primeira vítima do... Pois é. Vai estar passando o valor do álcool gel aqui embaixo. Saber pronunciar também. Exato, porque não pode confundir o mandarim com o pequinês, né? Então, no final do programa, pelo Facebook, vai ter um sorteio de R$100 em compras no mercado Cassol. Pelo Facebook, tá? Você vai responder a pergunta lá, quem responder a primeira certa, tá? Aguarde o próximo bloco, daqui a pouco voltamos após um brevíssimo intervalo comercial com o Dr. Guilherme Schossler falando sobre a pandemia do coronavírus. Vamos comer um... Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos.
Posto Rota traz a qualidade Shell para o seu veículo e satisfação em oferecer um amplo espaço de conveniência de qualidade para você. No Posto Rota, você encontra a gasolina Shell V-Power, que é a tecnologia das pistas para o seu carro, e o Shell Evolux Diesel, que pode gerar economia de até 3% no consumo do seu veículo e age na proteção do motor, impactando na redução de gastos na manutenção. Posto Rota, a qualidade que você precisa. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA. Live the world otherwise. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Voltamos com Hora. Cadê a câmera? Aqui? É na 3. Tá te pegando de perfil hoje, viu? Nossa, que gênio. É na 3. Câmera 3. Mentira, essa aqui. Vamos se acertar aqui. É que tá escrito número romano, né, Hugo? Ah, verdade. Este é o Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV, se juntando, se engajando com a campanha contra a proliferação do coronavírus. Estamos trazendo informação para os nossos espectadores, né, que a audiência está altíssima hoje. E o bate-papo é com o Dr. Guilherme Savares Schossler, que está já há 12 anos em Nova Prata e é praticamente diretamente envolvido, né, com a população, graças ao trabalho na emergência. Na emergência, plantão do hospital. Tem que fica sabendo de tudo, né? E, sim. E o hospital é onde vai drenar o final da cadeia, né? Se tiver uma prevenção adequada, a gente vai ter um movimento baixo. Se nós tiver falhas em prevenção, em muita gente de qualquer doença, a emergência enche. Claro. Então, ali é o reflexo. A gente estava falando das UTIs antes. A nossa cidade está preparada? Essa é uma boa pergunta. A gente tem ali no hospital hoje condições assim de uma certa tranquilidade de montar 2 leitos de UTI. A gente tem equipamentos, todos os equipamentos necessários e os profissionais com condições de lidar com pacientes graves. A gente, na verdade, tem praticamente sempre algum paciente entubado. É raro o dia que não tem. Sim. Então, não é o certo, gente, mas obrigatoriamente a gente teve que treinar e preparar a equipe para isso. Hoje, tem essa condição de montar Perfeito. 2 leitos de UTI com qualidade. Às vezes os pacientes falam um negócio assim que é chato. Vão deixar ali morrer.
Né? Todo mundo já ouviu isso, né? Vai ficar ali esperando e vai morrer e ninguém está fazendo nada. A maioria dos pacientes, para não te dizer totalidade deles, eles recebem o tratamento igual da UTI naquele momento. Eles não estão ali esperando uma UTI para começar a ser tratados. Um exemplo, digamos que o paciente venha com uma doença viral grave, esse paciente vai ser entubado em ventilação mecânica, vai ser colocado vasopressor, sedação. Se precisar dreno de tórax, tem equipe para fazer isso. Se tiver que acesso central, o paciente vai sair daqui como se ele estivesse numa UTI. Então, claro, a gente precisa transferir para uma UTI porque é o local ideal para um paciente permanecer a longo prazo. Mas naquela transição, o hospital tem condições. Foi comprado equipamentos, materiais bem adequados e quem está fazendo plantão ali hoje, todos sabem manusear isso. E tem o sobreaviso também, a gente disponibilizou vários médicos de cada área para ficar dando suporte também. Poder ajudar. O que acontece, às vezes a gente escuta, o paciente foi para UTI, demoraram para transferir. Também é uma coisa complicada para nós, porque a gente não tem interesse algum de manter o paciente na emergência entubado. Não tem. Para o paciente, ele está sendo tratado, mas não é vantajoso. Primeiro que o local é exposto, está aberto, tem gente circulando na frente, muita gente biológica, gente vendo, né, não é certo, não porque né? tu tá aqui, mas o atendimento do hospital tá muito bom. Eu fui com a minha mãe outro dia ali, que deu um probleminha, meu Deus. Cara, o acesso que a gente tem aqui, isso eu sempre digo, cara, na nossa cidade, tanto segurança pública, tem a possibilidade de caminhar nas ruas aí com sensação de segurança qualquer hora do dia. Independente da classe, tudo financeiro, que tu vai no hospital ali, no pronto atendimento, tu é atendido igual, cara, rápido. É o velho segredo, ser bem administrado, não ter creches, desvios nem nada, né? Tem acesso às municipais aí, diz que são ótimas também. Sim. E tem filas, né? O pessoal prefere levar na municipal do que na a gente tá muito bem. Doutor, pois não? Só para comentar uma coisa que falaram agora, que é a questão também dos exames, né? Hoje o hospital tem os tomógrafos, os exames de sangue. Só que o que as pessoas têm que entender, assim, é que existe um tempo operacional. Não é que demora. Essa é uma palavra complicada. Porque todo exame vai ter um tempo de execução. 1 hora, 2 horas. Para uma tomografia, tu tem ali 1 hora de execução, porque tu tem que ligar o aparelho, tu precisa levar o paciente, tu tem que muitas vezes estabilizar o paciente antes. Aí esse laudo, o aparelho vai fazer o laudo, as imagens. Essas imagens vão para o radiologista, ele vai interpretar e vai dar o retorno. Então tem um tempo operacional. Às vezes a gente mal atende o paciente ali e aí vai entregar os exames para a enfermeira e o cara já bate nas tuas costas e vai demorar. Aí vai demorar, é complicado porque ansiedade. Aí tu tá ali atendendo os pacientes, tem um tempo. Então o paciente que procurar emergência, ele tem que saber que se não precisar fazer exame, ele vai ser atendido, vai ser liberado em pouco tempo. Mas precisou de exames mais elaborados, esse paciente pode ter que ficar lá 6 horas, 8 horas. Esse exame do coronavírus, ele é um exame específico, ou tu pega vários exames, faz um quadro de sinais e sintomas de várias coisas, monta o quebra-cabeça e diz, aqui... É a exclusão. O coronavírus ou qualquer outra virose, a gente separa em 2 tipos de comprometimento, via aérea superior e via aérea inferior. Se o paciente chegar ali com comprometimento de via aérea superior, ele não vai ser um paciente considerado com um quadro gripal grave. Ele vai ser considerado com um quadro gripal leve. Aí tu vai investigar a epidemiologia dele. Se ele tem fatores de risco de contato. Se ele tiver fatores de risco de contato, mesmo ele tendo um quadro leve, ele é considerado suspeito. Tipo, a mãe é chinesa e o pai é italiano. Suspeito. E os dois vieram visitaram o cara e foram embora. 10 dias depois... Vieram da Espanha. Nariz escorrendo, nariz entupido, mas não tem falta de ar, não está em estado grave. Esse paciente, o que vai ser feito com ele? Mandado para casa. Isolar ele vai ter que ficar isolado em casa... vai ser notificado perante a vigilância e vai aparecer lá no site que nós temos um caso suspeito em Nova Prata. Passa ainda nomes. O Rafael Tizia sem nomes, de preferência. Só vai sair o sobrenome da onde trabalha. Sobrenome e apelido. Juntando nisso, tem uma pergunta aqui, Daro. Junto nisso, o Rafael Tizia falou, boa noite, doutor. O pessoal pessoal do Hora Bola. Gostaria de saber quanto tempo demora para ter sintomas após o contato com o vírus.
de 0 dias, digamos, a 14 dias em média. Então é complicado. Então, olha o estrago que dá pra fazer, né? Esse é o problema da prevenção. 14 dias, dá pra passar pra muita E a pergunta que eu faço, digo, não né? adianta prevenção agora, né? Tentar interromper uma barreira. Porque esse vírus já deve estar aqui circulando uns 3 meses, né? A gente aqui, falou. Aqui no país, né? Aquela xícara ali, ó. O problema é tá por vir também, né? Exatamente. A maior epidemia vai ser em abril, né? O que assusta é que nós estamos falando de uma epidemia de gripe em fevereiro, né? E já a gente já estava cuidando em janeiro. É que o tempo tá meio louco ultimamente. Exatamente. A seca tá dando uma matada no... nessa temperatura de 27 graus aí até o... umidade 12%. Mas daí tu pensa, qual é o país, um dos países que mais tem casos de corona? O Irã. Daí 45 graus de dia lá e 0 de noite, né? O choque térmico mata mais. O choque térmico mata, pelo jeito. Uma coisa que eu queria perguntar no outro bloco, a opinião. Eu acho que o governo aqui está sendo muito relapso. Porque a América do Sul, o Paraguai já fechou as fronteiras. Nós, cara, não sendo partidário de ninguém, mas domingo teve passeata aí, teve o nosso presidente grava uma live na sexta com máscara e vai pro meio do público. E assim, ó, cara... outra coisa desse vírus, além de matar um monte de gente, vai quebrar muita gente. Essa é outra coisa. Então, a questão de prevenir, de fechar a fronteira, daqui a pouco certos serviços já obriga todo mundo a usar máscara, já restringe certas coisas que vai ter aglomeração. Eventos estão sendo cancelados. Vai salvar um monte a economia isso, entendeu? Não é a questão de deixar assim, claro, tem as mortes, mas se tu deixar proliferar, por exemplo, eu vi que tem 3 possibilidades ali que estão discutindo de se manifestar no Brasil e no Rio Grande do Sul. Ela ser branda, mediana e muito agressiva. Esses 3 possibilidades, que vai ser exponencial, de uma maneira exponencial diferente o número de casos, está totalmente relacionada à prevenção. É difícil, mas pô, a gente não está sendo obrigado a nada. A gente está indo, fazendo as coisas porque está lendo. Exato. Mas a gente não está sendo obrigado a nada. Demora, né? Aquela coisa de tranque suas casas, fique aí. Nós estamos começando com as escolas agora, Dani, mas no Japão, 2, 3 semanas já. A Itália, eu vi o Diogo Mainardi, o cara do Manhattan Connection, falando, ele mora em Veneza e ele fez uma live lá. Ao vivo. Ele falou que no início, os empresários, o pessoal que realmente sofre impacto financeiro muito grande, estava questionando essas medidas restritivas, porque para tudo, é um prejuízo gigantesco. O turismo, imagina a Itália. Começou a morrer gente, eles têm 5 mil leitos lá de UTI na Itália, 1.000 já estava, no 7º dia, se não me engano, 1.000 já estava preenchido. Tudo. E a cada 2 dias e meio estava duplicando os casos, se não me engano, uma coisa assim. Então eles tinham 7, 8 dias para lotar as UTI deles, entendeu? Aí o que aconteceu? Toda essa opinião pública, os empresários, a pressão da vida seguir, que tá tudo certo, acabou. Agora tá todo mundo em casa, trancado. Exato. Chegaram ao extremo. O quadro deles porque aqui o Brasil está fazendo a mesma coisa, não dando bola, porque é uma gripe. É que a gente tem a grande oportunidade de agir antes e evitar que seja uma crise grave aqui. Exato. A gente evitaria a crise grave aqui, evitando que chegasse nos idosos. Sim. A gente não poderia mais ver idoso em ambiente nenhum, né? Sim. E tem gente, bota a gurizada aí pra fazer as coisas, né? Mauri Gug, fica em casa. Só que daí, cara, pensa, tu tem vamos botar um exemplo assim, tu tem um escritório, advocacia, até própria médicos tem mais de 60 anos, né? No estúdio de TV que tem gente com mais de 60 anos também. Quantas pessoas estariam dispostas a assumir esse prejuízo em prol da sociedade, né? Porque uma pessoa nesse ambiente de Nova Prata contaminada circulando... Sim. E é 14 dias ali. Não é um negócio entrou no banco, entrou no banco, missa, alguém, mexeu no caixa eletrônico ali. Capela também. Aí os aposentados vão lá, vem da colônia, baralho, chega ali. Joguinho de baralho. Cada deve ser o pior, né, doutor? Vamos sacar sua aposentadoria ali e já deixa o vírus no caixa eletrônico. Deixa eu fazer uma pergunta meio engraçada, mas... Na consulta é a parte depois. Importante. Um abraço. Ele atende Unimed, fica tranquilo, ele tem tudo. Márcio Bringuete. Márcio, do laboratório. Ajeitar o microfone agora que eu estou sendo patrocinado pela Fender aqui, né, cara? Ô, doutor, claro que tem várias coisas que a gente lê aí sobre esse assunto que não pesquisar bem a fonte, né? Mas é verdade que diz que os alcoólatras têm mais dificuldade de ser infectado? Eu acredito que não por causa da imunidade mais baixa.
Bah, não. Que se é só soprar nas mãos. Não pegou nenhum bêbado aí, não. Só pra saber, né? Só pra saber. Um amigo Tem um amigo nosso que fica no centro aí, né? Tem um cara que fica no ponte tomando O Duda fica vendo essas notícias no Facebook, portais lá. O problema é que assim, ó, a gente recebe hoje centenas de vídeos de profissional falando, de áudios, né? Mas a procedência da informação é o problema, né? E a gente, como profissional da saúde, tem que seguir muitas orientações do Ministério da Saúde. Então, muitas vezes, a gente quer fazer alguma coisa diferente. E não dá. Certo. Porque tem barreiras ali que tu enfrenta. Mas a gente não tá seguindo nem aqui, porque a gente não tá numa distância que não é correta. Mas pegando essa história do áudio, doutor, essa questão que foi falada na rádio de Veranópolis, que foi passado para cá, alarmando o pessoal, que depois veio do Marcos, né, que passou uma informação que não existe nada. Em Nova Prata, um caso confirmado em Nova Prata, né? Todo mundo está sabendo, né? Sem citar nomes, enfim, mas é uma situação conhecida. Não vou citar o caso em específico, mas o que vai acontecer em Nova Prata e muito? O vírus vai bater numa rótula. Vai ter muitas notificações. Assim, não confundam notificação com caso positivo. Confirmado. O problema é que os caras colocam assim, confirmado um caso suspeito em Nova Prata. Aí não dá, né? Confirmado um caso suspeito. É que nem aquela coisa, né? Confirmado uma dúvida. Preso, suspeitos assaltando um banco, né? Preso, suspeito. Mas é assim. Mas é a mesma coisa. Então, assim, esses casos vão ser notificados, a gente tem que notificar. É bom que seja notificado, é bom que isole quem tenha suspeita, de qualquer forma. Dependente de classe social. Ainda mais agora que é época de rinite, né? O pessoal vai confundir bastante. Se você ficar tomando vitamina C em casa, tudo isso, vai me ajudar também? Não tem nada a ver. Qualquer vitamina que tu ingerir em doses excessivas não faz bem. Mas, vitamina C... E bomba também não, né? Whey. Vitamina C, por exemplo, é conhecidíssima, assim, por ter nas frutas e tal. Mas, assim, evidência científica mesmo, de valor que mostre que a vitamina C traga benefícios, a gente não Eu digo assim, o pessoal espera pegar uma gripe para tomar vitamina C. Não, já não adianta, né? Tem um ciclo. Todo o processo viral tem um ciclo. A minha namorada tava ficando gripada e fiz um chazinho daqueles Vic De Pirena. De ayahuasca. Não, é verdade. Chazinho de ayahuasca. Mas aí é resfriado, normalmente. Não é fazer a pausa agora e vai ter questão... Assim, ó, pessoal, nós vamos assim, como ele tá chegando o tempo de quarentena, eu vou pedir pro Cider fazer umas sugestões de filmes pra gente assistir em casa, tá? Cider, passa aí algumas sugestões de filmes pra gente poder assistir enquanto tiver essas 2 semanas. Ali, ó. Como é que é o nome ali? Pandemia. Qual é o outro? Boa, olhar pra frente. Vírus Fatal. Meu Deus, cara. É bom. Infectados. É um filme bom também. Esse é bom, pior que esse é bom mesmo. Contágio, esse é Você assistiu também? Muito foda. Eu tenho que assistir todos esses. Maratona de filmes aí na quarentena. Maratona. Doutor, antes de encerrar, aproveitar que a audiência está alta, eu falta vi mais uma um bloco, fonte né? segura que óculos de grau barra em até 50% o contato com o vírus. Tipo Depende aquele da boost espessura, que vai né? no olho, se tu tem um óculos de grau, né? Tu tem óticas mas tem que ser mais de 10 graus de miopia, né? Ele aperta o fogo na linha. Estilo mergulhador, né? Ele bate e volta, assim, seria uma bela ferramenta. Inclusive tem uma ótica no amigo nosso que está fazendo uma promoção de óculos anti-coronavírus. Anti-coronavírus. Ele está fornecendo, inclusive, de graça. Eu acho que seria importante, antes do intervalo, o seguinte, ó, esclarecer que não adianta a pessoa estocar álcool gel em casa, comprar um estoque de máscaras, né? Porque tanto o álcool gel quanto as máscaras vai impedir que se estiver contaminado, contamine outras pessoas. E o público estava interpretando que seria uma maneira de se proteger. Deixa quem precisa realmente. E aí está acabando o estoque, aí, só que o pobre lá que está agora não vai conseguir pagar R$40 pelo álcool gel, vai ser propagador da doença também. Então... O problema da máscara, isso que tu colocou, é bem importante. Não adianta tu andar de máscara e luva, não vai resolver nada. Depois tu tira a máscara e a luva e põe a mão no rosto, no nariz. O problema é que assim, tu deveria evitar o contato das mãos com a via aérea. Essa é a transmissão. Tirar tatu, se liga. É mais mão com via aérea. Então, o grande problema do vírus é que ele fica vivo no ambiente. Então, tipo, alguns dias ele permanece vivo em qualquer ambiente. Então, o cara que espirra sem proteção é uma pessoa que não está ajudando. Né? Aquela pessoa que está cheia de secreções nasais e fica limpando a mão e tal, e coloca em ambientes... O famoso ranhento. E limpar o ranho na manga agora no inverno, jamais. Também não dá, né? Não.
Porque como é que vai cumprimentar o cara com o Uma braço manga preta depois, é boa de né? tu fazer. Ah, nem cumprimento mais ninguém Outro agora, dia, só botei a mão, japonês aqui, ó. outro dia achei um bolso no casaco, lá tinha um lenço de umas 4 gripes atrás. Será que esse lenço... Aqueles lenços de pano que vem nesse bolo, Já morreu o vírus. Cara, sabe que eu e os meus amigos agora a gente só se cumprimenta com beijo. Nada mais de mão. Sem língua, Agora, né? beijo. Sem eu língua, fui no né? mercado hoje e impressionante o efeito manada que Tu eu viu tava esse? falando. Foi no Cassol, né? É, sim. E aí, cara, duas Falso. coisas, observações que eu vou fazer. Primeiro, fui lá nas frutas lá e peguei um saquinho pra botar minhas frutas e tentei abrir aquela encrenca Não dá, assim. não dá. Porque uma molhadinha ajuda, né, cara? Tentei, nada. Daí ninguém que tava olhando, eu dei a lambidinha e abri o saco. E botou a mão nos outros sacos O também. pessoal da embalagem aí tem que já ter alguém lá deixando aberto. Nesse momento eu deveria disparar um alarme, vir 3 seguranças e jogar em cima de ti. E chegar aquele pessoal vestido de astronauta. Próximo cara que Desce pegou o de saquinho. corda. Que Não, nem faz que nem o aqueles Leslie vídeos Nielsen, que né, tem no na filme, China, né? lá, que os caras Tenta abrir capuzam os caras e tal. E outra observação que eu faço do pânico do papel higiênico, pessoal, se não tiver papel higiênico em casa, tem outras soluções aí. Chuveirinho, Usa meu. jornal, né? Não, lava a bunda no Sabão. chuveiro. Ah, cara, eu faço isso Agora- direto, meu. Agora, o Tem problema gente é faltar comida, tem né, gente que cara? nem usa mesmo. papel higiênico agora É, só por pra causa quê? dessa história. Aí diz, não, faltou papel higiênico. Daí vai todo mundo atrás comprar Não papel parecendo que higiênico. esse país é a Venezuela? Não, outra coisa que eu tenho conta, que vocês estão falando de papel higiênico, quem é que me inventou papel higiênico preto, cara? Não, pô, Mas é cara. melhor. Não, tem que inventar marrom, que daí dá uma... Não, mas tu não sabe se limpou tudo. Pelo amor de Pois é, não, meu, papel higiênico causa Não, hemorroida. meu. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem qual o lado certo do papel higiênico naquele negócio? No rolo? Sabia, No Lucas? rolo. O filtro tem que É, assim. o papel pra trás ou pra frente? Eu acho que por cima, assim. Por cima. Por Né, cima. doutor? Então ele molha quando o É? banheiro Sim, mas dentro do chuveiro fica ou- úmido, aquilo lá fica na parede, escorre e molha, vai Claro. então, Já o lado vira um certo é ambiente pela- de É contagem. outro. Foi eleito aí, cara. Não, isso aí, ó. Isso é Mas ciência. claro, né, meu? Gente, agora, falando sério, vamos ao intervalo. Voltaremos com mais conversa. Só uma né, coisa, sobre- Gustavo, peraí. Ah, imagina. Depois do nosso programa, tem um programa que estreia aí, ó, Qual é? Convivências com as Tela soberanas quente. da Expo Prata. Ah, é? Então fique ligado. Sério? depois do Logo após o programa, Hora bem Bola? legal, bem Então, Mas interessante. elas Se são tudo der- novinhas essa hora que elas não estão Se dormindo. tudo der Pois certo, é. vai ter. Cara, né? elas estão fazendo live, né? Agora não pode sair de casa, então sem elas live Tá. das 3. E logo em seguida, depois do comercial, teremos a pergunta que vai fazer você concorrer a R$100 em Vale Compras no Super Cassol. Eu vi que Certo? o Alexandre mandou uma O pergunta. Alexandre, o Alexandre tem uma pergunta. Ah, o pra- Alexandre sempre, dia de abração, Não, Alexandre. o abração do Participação Xande, cara. 100%. Acho que ele está com 100% de aproveitamento até hoje. Sim, né? Não, hoje tá. Nunca perdeu um. Ele tá fazendo um DVD assim cheio Os de melhores nossos momentos, né? produtos. Essa O cara é eu soube, muito eu soube. gente Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco voltamos com Medley. mais Hora Bolas Bem pela rapidinho. Conecta Mais Web TV. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Una Idiomas e Intercâmbio. A Una traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una, live the world otherwise. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu.
Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Posto Rota traz a qualidade Shell para o seu veículo e satisfação em oferecer um amplo espaço de conveniência de qualidade para você. No Posto Rota, você encontra a gasolina Shell V-Power, que é a tecnologia das pistas para o seu carro, e o Shell Evolux Diesel, que pode gerar economia de até 3% no consumo do seu veículo e age na proteção do motor, impactando na redução de gastos na manutenção. Posto Rota, a qualidade que você precisa. Essa hora já é Pai Nosso. Estamos de volta com Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV, apresentando uma agradável conversa com o Dr. Guilherme Schossler, né? Ele que é médico, está cada vez mais especialista, né, no coronavírus, né, que é o assunto do momento, né? Inclusive eu queria saber, não tem outra doença para me preocupar, porque agora só se fala aí. Tá todo mundo curado de tudo. Tá todo mundo curado de tudo, dengue, essas coisas. Não tem mais nada. Tem mais nada. Febre amarela. Sarampo. Você foi. Todo mundo tá matando os macacos porque transmitiu febre amarela. Vou começar a matar os chineses também? Eu acho que é uma briga com a China aí. Não convém. O amor aqui, o amor. Mandou que é artigo publicado na Science. Não, volta as conversas, desde outra. Não. Vontade de chupar você. Artigo publicado na Science. Mais de 70% dos casos, os pacientes são infectados por pessoas que não têm os sintomas da doença. É isso aí. A gente não sabe se é o dado certo, porque uma hora diz que é um valor ou outro, mas hoje se sabe que tu pode transmitir, que é um outro problema, porque tipo H1N1 tu não transmite se tu não tem sintoma. E o coronavírus está aparecendo isso agora, tipo, tu não tem sintoma algum, então tu vai estar transmitindo. Então, por exemplo, tem vamos citar um exemplo, né? Tu teve contato com uma pessoa que confirmou o coronavírus. Aí tu conviveu um pouco com aquela pessoa e tal, antes dela confirmar o coronavírus. Aí 2 dias depois ela descobre que ela teve positivo. Daí tu não sente nada, tu te sente no direito de seguir a tua vida normal. Tu ficaria 14 dias em casa nessa situação? Não. Tô bom, né? Tô bom. Quem que vai ter o controle na pessoa? O problema é responsabilidade. Não tem como tu controlar isso se todo mundo não agir por conta. Exato. E tu não vai fazer isso, eu duvido que alguém faça. Foi publicado hoje isso. E aí essa pessoa vai transmitir para mais quantos? E assim vai, daí por isso que é tão rápido. O tempo certo da quarentena. São 14 dias, mas 40 dias, a quarentena no início surgiu ali, mas é que tu pode ver como é uma doença nova, de janeiro até agora já mudou tudo várias vezes. A gente dá por exemplo assim, se tu me perguntar quantos infectados tem no Brasil, eu não vou responder. Porque dali 2 minutos vai ter alguém dizendo que eu errei, né? Porque vai atualizando muito rápido. Rio de Janeiro, São Paulo. Tem um amigo nosso mandou a pergunta, Xande Conterno. Olá, pessoal, gosto muito do programa, não perco um. Tem um hóspede aqui na pousada que está tossindo no quarto, tem febre, sua e fala chinês. Devo me preocupar? Se ficar dentro do quarto, tá bom, né? Tranca ele ali. Passa o direito pela Cindina. Pega SBP e bota na... Ele acabou de ganhar um hóspede de 14 dias. Se teoricamente, se jogar umas grimpas lá dentro e acender o fogo, não é melhor? Sintomas do vírus. O vírus, inicialmente, ele vai iniciar com... É bem simples, dor no coceira corpo, no braço febre, esquerdo. Cansaço. Coriza, um pouco de cansaço, as formas leves. Se ele evoluir para uma forma mais grave, daí tu vai ter tosse seca e dor ventilatória dependente, que é um sintoma... A gente sempre tem que separar assim, ó, se os pacientes, isso é importante a gente colocar, se tiver sintomas leves, não tem vantagem nenhuma procurar pronto atendimento, por exemplo. Sim, pode ligar para o teu médico, ligar para, enfim, consultar um consultório, enfim, mas ir ao pronto-socorro, na emergência, com sintomas leves hoje não se justifica, não é que a gente não quer atender, é que não se justifica. É uma demanda que depois vai atrapalhar. Esse paciente vai sentar daqui um pouco do lado ali de alguém que tem um sintoma grave. Por mais que tu coloque máscara e luvas naquele paciente, ele sentou, ele botou a mão em algum lugar. Sim. É muito difícil. Então, o que são sintomas leves? Nariz escorrendo, aquela febrezinha baixa, sem dificuldade respiratória, uma tosse leve.
Aí o paciente começou, febre muito alta, toma medicação, não ibuprofeno, né? Que não é para usar agora. Ainda é um pouco questionável a fonte, mas é uma revista de respeito, então evitar o uso. Usar dipirona e paracetamol para febre, não ibuprofeno. Até porque o ibuprofeno não é tão bom assim para febre, é dipirona e paracetamol. Eu tenho tomado Dorflex bastante. Tem que ver o que tem dentro, mas acho que o Dorflex tem paracetamol doutor, e dipirona e junto. com toda essa epidemia aí, tu acha que... Aí os sintomas leves, né? E esse paciente deve ficar em casa. Certo. Não adianta, hoje aconteceu vários casos, assim, de pessoas indo procurar, assim, em grupos, assim. Foram pro plantão porque tiveram contato com pessoas gripadas e queriam saber se tinham risco de corona, porque daí não iam trabalhar, enfim. Estavam loucos para pegar algumas atestado, algumas empresas até encaminhando os funcionários, enfim. Se tem sintomas leves, vamos evitar de encaminhar a emergência, deixar o plantão para casos mais sérios, que é aquela tosse intensa, tu tossiu, tem dor no peito, quando tosse. Acho que a falta de ar é que é o pior. Aquela respiração pesada, chiado, uma febre que não baixa. E se o paciente sabidamente, porque a pessoa sabe se ela teve contato com alguém, né? Ela sabe. Então, esses pacientes também. Já avisar ali na recepção, olha, eu tive contato, mas o que é o contato? O contato hoje é importante a gente estabelecer, é ter contato com pessoas que tiveram vírus confirmado ou contato próximo com pessoas que... Uma região... Que vem de uma região de alta endemia e tal. Que já né? Ou com casos, pacientes né? confirmados. Eu tive... Tem muita gente agora ali que está usando, assim, eu tive contato. Nós temos esses casos aqui que porque a gente quer passar na frente, assim, aqueles que têm sintomas muito, muito agudos, muito intensos, para separar numa outra sala, para não misturar com as pessoas. Então, que daí, assim, o paciente vai passar por uma triagem da enfermagem, por uma triagem do médico, então... Não adianta, vai acabar furando a informação não verdadeira. Então, sempre informar a informação real e a gente vai tentar fazer o mais rápido possível as coisas. Mas os sintomas graves é o que nos preocupa, porque os sintomas leves vão para casa. Sim. Tá, doutor, essa é a regra. Pode falar, Dudu. Assim, e a pessoa que tem muito medo de ficar doente, que se preocupa bastante, não pode acontecer um psicológico ali da pessoa sentir esses sintomas aí? Acontece muito, claro. Porque assim, nessas epidemias, vou citar um exemplo, eu nunca cito nomes, aí dá um escitalopram casos específicos, mas teve uma vez um caso que uma mulher teve H1N1 e aí depois de um mês ela tinha dado alta do hospital, curado e tal. Tinha gente que não deixava ela entrar em estabelecimentos aqui ainda. Sim, e fugiam da pessoa. Não é assim. Que nem a Linda Blair quando fez o Exorcista, então, ninguém mais podia chegar perto dela. Os caras que têm medo, né? Então, as pessoas vão muitas vezes... É muito comum os pacientes ter falta de ar, aquele aperto. E às vezes é tão intenso que se o cara é diabético, por exemplo, tu já acha que ele tá infartando, tu tem que passar na frente. Eu quando tiro extrato no banco me dá falta de ar. E o que ferra com tudo aqui, cara, é que uma gripe comum, ela tá mascarando outro negócio, entendeu? Claro, isso que é e outra coisa, Dani, daqui uns dias vai que surja um caso positivo aqui na cidade, né? Aí vai chegar a seguinte pergunta, né? Mas eu tava no plantão aquele dia, ou tava no hospital... E aí eu peguei culpa de Deus e o mundo. A gente vai trabalhar com essa possibilidade. Se a gente atender alguém lá que a gente vai notificar... Se foi até o hospital, vai ter sujeito, não adianta. Nós vamos notificar todos os fatores, todos os de risco. Tem uma pergunta da Cris Bristotti. Né? Qual que é a prospecção do pico de pandemia no Brasil? O quê? Dá pra... Pois eu entendi a pergunta dela. Teve um comentário hoje de uma autoridade e tal, que falou que provavelmente o pico seja lá no inverno, até um pouco depois até. Maio. E então a gente tem dados muito iniciais ainda, mas se tu for pensar... de repente. Mas por ar fica mais depende da conduta não do país tem um dado também, né? certo, porque a gente tem uma epidemia no início. Eu acho que assim, tem 3 possibilidades ali. A gente pode conseguir fazer ela ser, que nem o Daniel falou antes, ser uma coisa que vai passar leve, sem grandes estragos. Mas eu não tenho dúvida que ela vai durar o inverno todo, que vai seguir adiante. Nós temos H1N1 até hoje, com todas as vacinações. Talvez seja uma epidemia que veio para ficar para o resto da vida. E o H1N1, na verdade, é uma renovação da gripe espanhola de 1917. Exatamente. E o coronavírus já teve a MARS e a SERS no passado também. Não é novidade. Com mortalidades bem mais altas. Só que ficou limitada porque...
Na época, tu não tinha essa globalização, então tinha um processo, uma pandemia, uma epidemia em algum local, ela ficava restrita, então se morria menos. Mas evitar, né? O que mais tem que ficar claro hoje, assim, é que o que vai evitar a disseminação e essa epidemia se tornar longa é o trabalho de cada um individualmente. Certo. Uma pergunta que eu tenho... Mas não se tem um dado... Não tem como prever. Não tem como prever, claro. Né? Quando chega no pico a tendência da epidemia lá no Japão, na China já tá baixando, tá? O que acontece? A pessoa que pegou uma vez não pega mais, e aí tu vai, aquelas pessoas... que nem catapora, nem tem uns relatos de reinfecção, mas no momento que toda aquela comunidade foi infectada, teoricamente, para aquele vírus em especial, todos estariam imunizados. Certo. Só que aí tem alguns artigos publicando de alguns casos de reinfecção, né? Aí talvez eu tenho uma ideia vai ter que ter mais avaliação, mas aí quando tá todo mundo contaminado, teoricamente... Nossa, tu sabe o que fazer, cara? Olha que ideia, cara. Parece idiota, mas pode ser boa. Mas parece idiota, mas é idiota. Pega o coronavírus, sim. Pega o pessoal, bota no pessoal e deixa 14 dias lá dentro. Os caras, não os muito maleixos, entendeu? Os velhinhos não, só os caras que são bons. Só os piá. Bota coronavírus nele e deixa 14 dias lá. Esses aí não vão pegar mais, não vão passar pros velhos. Uma boa na família. É que nem você aconselhava a guria com pegar com nossa, que estratégia! Meu Deus do céu! Essa estratégia, né? Hoje vai mais. Eu tô impressionado. Não falar mal, pessoal. Tem um pessoal em quarentena aqui na Nova Prata já? A gente tem. Hoje já foram isolados, mas algumas pessoas. É que, na verdade... E as quarentonas precisam se preocupar também? Muito mais, eu acho. Não sei. Quanto mais idade, pior, né? Pode parecer uma pergunta idiota, mas é. Agora, assim, ó... aqui na cidade tem muitas indústrias, né? Por exemplo, tu vai ter algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul que não tem indústria, que não tem... Tem poucas pessoas que viajam. Não vai ter muito problema. A gente tem indústrias aqui que são até multinacionais, né? Sim. Então, executivos e funcionários estão... toda hora. É bom para a economia que a agricultura tá bombando, né? Se não fosse a seca... Tipo, essas empresas, que atitude tem que tomar, por exemplo? Tipo, desde a nossa, né? Não, isso que eu tenho... Eu conversei com algumas empresas e eles encerraram as viagens. Até, por exemplo, na indústria farmacêutica, já recebemos comunicados que não vai ter mais representação de laboratório, nada. Eles estão trancando a circulação. E algumas empresas têm médico do trabalho, então eles estão atuando nos pacientes já no local, sem transferência. E algumas eu já fiquei sabendo que vão encerrar atividades também, vão fechar. Tipo, nós temos o call center, tem o pessoal que atende, ele trabalha junto, né? O pessoal trabalhar em casa, e já tá... Como é que o pessoal já se programa? Hoje eu conversei com um empresário ali que também mandou todos os funcionários para casa, vai trabalhar por via internet. É difícil, por exemplo, nós no hospital ali, a gente não tem o que fazer, não tem que seguir trabalhando, né? E tem alguns tipos de exames estão sendo cancelados, tá? Bom se informar antes. Né, eu vi que alguns dentistas também estão pensando em encerrar. Me perguntaram bastante hoje. Doutor, eu mantenho meu consultório porque o dentista, ele trabalha com a boca, né? Claro. Não tem como um dentista não se contaminar se o paciente tiver positivo, né? E aí, ou tu faz uma anamnese, uma entrevista muito detalhada e não atende aqueles suspeitos, ou tu não atende, né? O Darli... né? Vai tu ler. Pra falar o Darli, o quê? Não, o Darli mandou uma pergunta aqui, ó. Pro Maicon, né? Comer alho e cebola espanta o vírus? Só se ninguém chegar perto de ti pelo vai espantar os outros, não o vírus. E o Darli também está preocupado. Maicon, o risco da internet parar. A Dil está preparada? Não tem problema nenhum. Não tem problema. Você pode trabalhar em casa. O Bula perguntou aqui, ó. Pessoal, um abraço, qualquer coisa, estamos aí, né? Eu tenho um abraço pro Rodrigo, da Rony Statu também. Ele tá, claro, sempre com máscara, esterilizado. Ele disse que o pessoal, de momento, é tranquilo ali, né? Então, acho que não tem uma... O que a gente fala, assim, ó, que, por exemplo, deveria ser feito, né? Aproveitar esses momentos de crise e aprendizado e manter depois tudo que a gente vai aprender. As pessoas estão lendo mais, se tu for ver, todo mundo está lendo sobre virose, está todo mundo se informando, a população com certeza vai passar por isso e vai ficar muito mais inteligente depois. O importante é que a gente mantenha esse conhecimento.
por exemplo, terminou um pouco o corona, já sumiu o álcool gel. Agora. Um balcão de loja, por exemplo, ele é tão contaminante como um consultório médico, se não mais. O volante no carro. O volante, a academia. E aí eu pergunto o seguinte... As novenas a porta do banco. Eu já tava muito sem vontade pra academia agora. A academia é o lugar mais sujo que tem, se tu for ver, cara. Todo mundo bota a mão no peito. Isso não sei. Mas lá, cara, tem academias que e pior que não dá nem pra passar álcool na direção, né? Porque álcool e volante não combinam, né? Nós temos um sorteio agora, né? Vamos fazer a pergunta de que vale R$100. Quem faz a pergunta? Se o quiser antes finalizar e deixar mais... Não, depois de finaliza. Só vamos lançar a pergunta para dar tempo do sorteio, né? Vamos processar o sorteio agora. É isso, entendeu? Bota a câmera nos bombons. Quer mandar mais um abraço, Super Cassol. Mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo aí. Muita gente. Muito obrigado aí. A pergunta já foi feita? Fernando então eu vou fazer as perguntas. Tá. A pergunta é para ser respondida na live no Facebook, tá? No conectamais.com. Então a pergunta é a seguinte. O supermercado Cassol está oferecendo R$100. Bem, a pergunta é a seguinte. Qual os nomes dos pais do Leirson Cassol? Eu quero saber, essa eu quero ver. Dos pais, não adianta dar o nome errado. Leirson, né? Cassol, vulgo Ito, né? O Ito sim, mas qual o nome dos pais dele? Tá? Quem responder a primeira? Que é pai da Gélia e pai da Morgana também, né? Morgana, claro. Então, qual o nome dos pais, né, do casal? Tem que ser, não é só do pai nem da mãe. O nome do pai e da mãe do Leirson Cassol. O sobrenome é Cassol, hein? Tá? Então, enquanto isso, vamos conversando mais um pouco, o doutor Guilherme. Doutor, aceita um bombom? Tá o doutor Nova Prata, o hospital, nós estamos preparados, né? É muito difícil a gente colocar de forma específica que tem alguma cidade ou algum hospital que esteja 100% preparado, né? A gente pode garantir que tem o que é necessário para atender os pacientes. O problema é que, assim, daqui um pouco a gente vai começar a notificar, vai faltar kit, que sempre acontece. Daí nós não vamos ter mais kit para notificar os pacientes. Isso é um detalhe, os números no Brasil podem ter certeza que vão ficar muito subdiagnosticados, porque já está tendo uma recomendação de fazer exame só nos pacientes graves, então vai ter um monte de gente contaminada que a gente nem vai saber. Mas a gente tem condições sim de atender, isso é bem claro, assim, e evoluiu muito a qualidade do atendimento. Só que o fato de ter condições de atender os pacientes graves no PA e na emergência no hospital, não quer dizer que o hospital vai evitar que a gente tenha casos positivos na cidade. Sim. Quem vai evitar isso é a sociedade, não adianta. Doutor, a consciência de cada um, não tem outra. O Beto Oliveira, que tem voz grave também, pode ser atendido primeiro? Ou não? Sim. É diferente. A enfermeira é que define na triagem a prioridade, né? Dá o nome da enfermeira que eu já quero ligar até pra agora ela. A voz não entrou. Pessoal, muita gente acertou aí os nomes dos pais, mas quem foi a primeira foi a nossa super fã aqui, Patrícia Donadella Visão. Nossa secretária, parabéns, nossa Patrícia, líder. nossa mas líder. Muita gente acertou aí, então. Recentemente entrevistada. A Nilsa, a Nessana, todo mundo, a Lorena Foquesato. É isso aí. O Feudona. Suzane, e um abraço, então, para o Argenor Cassol e para a dona Leonor, né? Um casal simpaticíssimo, tem uma bela floricultura lá atrás. Exatamente, super instalações. E, doutor, a importância do SUS, da Universidade Federal, como pesquisadores, né, nesse processo de combate à epidemia ou pandemia do coronavírus. A gente tem um sistema de saúde hoje, tem deficiências, né? Mas todos os países têm deficiências no sistema de saúde público. Tem uns que nem tem, né? Os Estados Unidos é um horror, né? É raro o país, que hoje são poucos países. O Canadá é bom. O Canadá. Dependendo do ponto de vista. Porque se tu chegar no Canadá lá e eu quero fazer um exame, e o cara vai com a tua queixa, e não tá indicado. Mas eu quero. Não vai fazer. Então paga. Tem esse respeito muito grande pelo sistema público, se faz um bom uso. O nosso sistema público ele tem um desperdício muito grande no mau uso. Exato. No eu quero, eu tenho direito, sabe? Eu pago não meus se impostos, segue uma indicação. Mas o importante hoje é sempre, né, pesquisa, investimento em tecnologia. Tu pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje lançaram que já estão testando uma vacina, mas demora de em torno de 16 meses, em média, para tu poder
lançar na sociedade. Então, esse ano não vai ter vacina. Nós vamos ter que ir lutando no pelo. No pelo, peleando. Certo. Mas o chimarrão vão dar uma segurada também. Se compartilhar o coronavírus, ele transmite por objetos pessoais. Então, o chimarrão, talheres, eu não sei como é que vai ficar. Isso é uma curiosidade que eu tenho, os restaurantes também, é bem complicado. Você está pegando mais vianda agora também. Eu tô vendo o pessoal, inclusive na internet, em vendo os restaurantes aí, né? Tá oferecendo teleentrega. Assim, o fechou, né? Por causa do... Porque que acontece? Todo mundo tá com medo aqui na região de ser o bolinha da vez, digamos assim. Eu peguei aqui o celular do Maicon, mas... O primeiro caso aconteceu porque foi em tal lugar que pegou, né? Então acho que todo cuidado vale, né? Como é que tu vai no restaurante agora? Tipo, é complicado. Os médicos, os programas profissionais, agora falando um pouquinho da nossa área também. O médico, tu vê, né? Ele não tem muita saída, né? Nesse momento. A gente vai ter que atender os pacientes. Sim. Né? Então, nós vamos ter que fazer medidas de proteção para nós também, porque nós temos familiares, vovô, todo mundo é a mesma coisa. Tem filhos em casa, tem médicos de mais idade também, né? E Portugal hoje tem 20% dos infectados são profissionais da saúde, né? Então para tu trabalhar num ambiente desses, as pessoas vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque o atendimento vai ficar bem mais lento, porque bota a luva, põe máscara, troca o avental, atende o paciente, depois vem outro, lava as mãos, põe álcool, aí para um pouco o atendimento para limpar o local. Por isso que vamos tentar entender que vai ser mais lento e priorizar a emergência para caso mais sério. Né? O doutor Reginaldo já fazia isso nos exames dele, Ainda bem, no programa, como é que é o Reginaldo? Ele fez isso naquele dia? Rosa, ele já fazia isso aí, desde sempre usou luva. Usava gel já, né? Gel, entendeu? Cocaína, não sei se Aqui o Ricardo Felipe manda abraço aí, olha, um abraço pra turma de Chapecó. Especial a família Nardi, deve ser meus parentes, inclusive, minha avó era Nardi. Um abraço também pro Leandro Sante, o Boca, o Dona, várias pessoas assistindo aí. Um abraço pro meu chefe, muito rompom. Abraço pro chefe de vocês aí, Maicon. Júnior, o pessoal pediu do home office aí, não vou dizer que foi o Tainã, mas de repente vamos ver, gurizada. Daniel, um abraço pro teu chefe. Boa, abração. Bom, gente, é assunto para 4, 5 horas de programa, né? Todo mundo tem pergunta, todo mundo tem dúvidas, mas eu acho que o importante é isso aí, né? Vamos nos dedicar muito mais à higiene pessoal, né? O hábito de lavar as mãos, Nós vamos botar o teu celular embaixo, qualquer dúvida, ligar para ti. Não tem problema. Ou no fixo, né? 3242-1357. A gente falou em off até 1 da manhã e depois da 7. Tá valendo. É isso aí. A senhora Escopel agradeceu em off antes também. Sim. Foi muito bem atendido pelo doutor. Doutor, dá umas dicas aí para prevenir, para encerrar, vamos relembrar, cortar o cabelo, fazer a barba. Eu que lavo louça lá em casa, aquele detergente de coco o Limpol. Meia hora lavando, ajuda a matar ou tem? Aquilo ali não tá valendo. Água quente que ajuda, né, cara? Fervendo, né? Então, assim, para, digamos assim, encerrar, pânico não resolve nada, né? Isso a gente tem que ficar bem claro. Ficar estressado. Piora. A ideia agora é assim, acho que todo mundo tem que ter calma, o prejuízo vai ser de todo mundo, não vai escapar ninguém. Cada um ceder um pouquinho, estar disposto a, digamos assim, contribuir com a sua parte, por mais que tu tenha um prejuízo. Cancelando viagens. Agora a maioria dos eventos estão cancelados, meio que na obrigação, mas se não tivessem cancelado, as pessoas iam ir. Iam. As Copas, não tenho dúvida que... O pessoal fala, mas o pessoal fala ao contrário. Não tem jeito, então... As Olimpíadas também vai acontecer isso. Tem que cancelar tudo, NBA, futebol, tudo vai cancelar, então vamos tornar... Assim, um momento importante agora de as pessoas, sei lá, curtirem mais sua casa, né? Chegar em casa, de repente curtir a família, usar esses momentos, essas férias forçadas. Começar a falar com a esposa, que não falava há muito tempo. Começar a transar com a esposa. Não adianta levar as crianças pra praça e levar pra piscina, né? Não, aí em casa. Não adianta tu cancelar as aulas, isso é um detalhe importante, né? Porque a criança é um dos principais vetores assintomáticos, então transmite a doença sem ter sintomas. Eu vou botar os diabinhos. Vou levar pro vô cuidar, né? Não dá. Os gnomos, né? Não é recomendado, né? Então, alguns pais vão ter que fazer um esforço. A gente vai ter que se doar um pouco aí nos próximos meses para nós tentar evitar que a doença chegue na nossa cidade e atinja as pessoas que são de risco. Sim. Aí, quem sabe, a gente consegue passar sem grandes estresses, depois olhar para trás, adquirir um aprendizado e seguir
pro resto da vida, assim, eu esperar a próxima, né? Com certeza vai ter a próxima, né? Sem baile da terceira idade, sem visitar a casa do idoso. Sem novena. As visitas aos pacientes em hospitais, assim. Foi para rezar o terço pelo WhatsApp, né? Isso, faz a novena pelo WhatsApp também. Vai passando áudio, né? 10 Ave Maria cada um, né? Mas está proibida a visita dos pacientes, proibida entre aspas, está permitido um acompanhante só. Então... Doutor, às vezes eu estava até filosofando hoje, né? Tem um lado bom nisso aí, porque a gente olha já pelas fotos de satélite, a China já está livre de poluição, parou a atividade. Veneza já tem água limpa e cisne nadando nos canais, né? Então, tem essa coisa, será que não tem alguma coisa, uma força superior justamente para fazer o mundo parar um pouco? Gugu, é a melhor reforma da Previdência, né? Porque sim, vai fazer uma limpa, de risco tão... Aí, Paulo Guedes, parabéns, viu? Peraí, tem mais uma aqui. A gente... tem que seguir e cada um fazer sua parte. E esse não adianta culpar o governo também, viu, Dani? Porque não adianta, cara, assim, no momento que tu tem... Todo mundo sabe hoje pela informação que tu não pode ir para lugares de risco e o cara vai. Sim. Aí não... Mas eu digo mais das fronteiras, quando eu falei que o governo tranca tudo. Mas não adianta ir pra fronteira, Dani, fazer conta assim. Não, o dólar alto também ajuda. E aumentou pra 500 pila a cota e agora os caras fecham. Pra ficar um negócio parelho, né? E também não ficar visitando o Papa, né? Sim. Sim. Tivemos também gente indo abraçar o Papa já saiu tossindo, né? Também, o Papa já saiu tossindo. Não dá, né? Então, o Papa saiu na rua, bicho. Não é hora, né? Então a gente tem que se esconder um pouquinho agora e aproveitar mais a tecnologia e sobrecarregar de aproveitar a internet. E o que eu falo? Então tá. Esse é o Dr. Guilherme Savares Schossler, né, contribuindo aqui com informação através do canal Conecta Mais Web TV e através do programa Hora Bolas, que é um programa descontraído, mas que também procura passar muita informação útil para os nossos espectadores. Amanhã este programa estará disponível, então, a partir do 12h30 no próprio site conectamais.com.br, no Facebook e no Instagram também. Claro, tudo. Claro, isso aí. Tinder também. No Tinder? Ainda tem Tinder? Tem no Tinder também. E a partir da tarde estará disponível no YouTube, né, no nosso canal Conecta Mais do YouTube. Muito obrigado, então, ao nosso pessoal da técnica, o Ciderley de Tade, o nosso chefe Fabiano Rodrigues Oliveira, o nosso câmera 2, né, Jonathan Antunes, e aos nossos colegas aqui. Um abraço ao Marcelinho, que está trabalhando para nós, ele e o Marcelo Botega. Esse é o Lucas Del Sávio, seu abraço. Um abraço. Dudu. Um abraço. Dudu Cola. Michael Del Sávio. Pode dar abraço. Um abraço de longe. Um abraço. Pode dar abraço pessoalmente. Minha sogra. Tua sogra? Tu vai abraçar ela pessoalmente? Sim, não, por aqui. Quer transmitir alguma coisa para ela, né? Não pode mais, né? E doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença, pela informação. Toca aí, Guilherme. Doutor Guilherme. Toca aí. É isso aí. Toca uma pra mim. Né? No próximo programa teremos como entrevistado, né, o nosso amigo, colega, contabilista, economista, Humberto Luiz Carnevale, o Beto Carnevale, na próxima terça-feira, ao vivo aqui pela Conecta Mais Web TV. Muito obrigado a todos pela audiência, pela atenção que nos dedicaram, né? E esperamos ter contribuído muito para combater esse mal que está afligindo o mundo, né? E logo em seguida, agora encerrando Hora Bolas, vai entrar o programa Convivências com as nossas rainhas, né, da Expo Prata, a Eduarda e a Everly. É isso? Meio irônico essa convivência, né? Convivências, é bem... Fica até meio paradoxal, né? Convivência nesse momento, né? De quarentena e isolamento, né? Mas a vida vai continuar. O mundo sempre foi assim, sempre houve doenças, pestes, guerras e tudo mais e continua. Quantos fins do mundo a gente já passou, né, Gustavo? Eu passei 4 eu já. Também. 99, 2000, 2001 e 2012, Deve ter uns caras esperando o fim do mundo aí em alguma montanha. Não, fora os que o Grêmio falou que ia acabar com o planeta aí. Nossa, engraçado. Acabar não acabei, mas que demos cagaço dentro. E os imortais aí, os gremistas vão durar também. Eu nem vacina não tomo. É que meu móvel é sido purpurina, né? Eu nem vacina não tomo porque eu sou imortal, né? Então tá bom. Gente, muito obrigado pela atenção. Esta é a Conecta Mais junto com vocês, né? Um canal de Nova Prata para o mundo através dessa ferramenta mundial, a rede mundial de computadores, a internet. World Wide Web. Pode trabalhar em casa tranquilo aí que a gente garante a qualidade Tudo é bom. do serviço. Abanem, crianças. Tchau. Tchau.